A morte é um tema que muitas vezes preferimos evitar. Quando somos jovens, a ideia de morrer parece distante, quase irreal. A vida parece eterna, cheia de promessas e possibilidades, mas à medida que os anos passam e o tempo vai ficando mais visível, começamos a encarar a realidade de que nossa existência é limitada. Não é à toa que, conforme envelhecemos, a morte se torna uma preocupação cada vez mais presente. A simples ideia de que a nossa vida terá um fim nos provoca reflexões profundas, nos fazendo questionar o que acontece depois. E quando nos deparamos com essa verdade, surgem perguntas difíceis como: como será que a morte acontece? Ou, será que a morte dói? Esses questionamentos nos acompanham durante a vida e nos fazem pensar sobre o que nos espera. Por mais que tentemos evitar o tema e a morte é algo inevitável, a verdade é que ela fará parte da experiência de todos nós. A maioria de nós tem uma curiosidade natural sobre como a morte ocorre. Algumas pessoas imaginam que seja semelhante a dormir, uma transição tranquila e serena. Você se deita, fecha os olhos e, sem perceber, apaga. Será que a morte é assim? Será que é tão simples como isso? Ou o que acontece de fato é mais complexo? Será que a morte é algo que sentimos? Ou é algo que ocorre enquanto estamos completamente desconectados da nossa percepção? Nos questionamos também se a morte é igual para todos. O que se passa com quem morre de velhice, com quem morre de uma doença prolongada ou com quem sofre um acidente fatal? Cada forma de morte tem suas peculiaridades, mas todos nos deparamos com o mesmo fim. Um fim que nos leva a refletir sobre a nossa fragilidade e a transitoriedade da vida. Há inclusive histórias de pastores que faleceram enquanto pregavam, no auge de seu serviço a Deus. Imagine como seria partir desse mundo, entregando o último suspiro enquanto cumpre o seu propósito divino. Essa ideia de morrer no cumprimento do seu chamado é algo que traz uma paz indescritível, não é mesmo? A morte se torna algo menos temeroso quando se entende que é possível morrer cumprindo o propósito para o qual fomos criados. Quando o tema é a morte, muitas pessoas sentem medo. A reação natural diante do desconhecido é o medo. E é justamente o medo da morte que desperta tantos questionamentos em nosso coração. Mas, para o cristão, esse medo deve ser enfrentado de uma maneira diferente. Nós sabemos que, para os filhos de Deus, a morte não é o fim, mas uma transição. Ela não é uma sentença, mas uma passagem para algo maior, para a presença do Senhor. A Bíblia fala claramente sobre isso, e a confiança no que está por vir traz uma paz que vai além da compreensão humana. Ao refletirmos sobre a morte, uma das primeiras coisas que nos vem à mente é o medo. O medo da dor, do sofrimento, do desconhecido. A morte é, para muitos, a última fronteira, uma experiência impossível de ser compreendida em sua totalidade enquanto estamos vivos. Quando pensamos na possibilidade de perder a nossa vida, surgem inúmeras incertezas sobre como ela acontecerá, se será dolorosa, se será rápida ou se haverá sofrimento. E quando essas perguntas começam a surgir, elas geram desconforto, nos deixando inquietos e com uma sensação de vulnerabilidade. Mas a verdade é que, enquanto cristãos, não precisamos temer a morte. A morte, para o cristão, não é um fim absoluto, uma sentença sem retorno. Ela é uma transição para a eternidade, um processo que nos leva ao encontro com Deus. Quando sabemos que temos a salvação em Cristo, o medo da morte começa a diminuir. A Bíblia nos ensina que, ao confiar em Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos a promessa de vida eterna. Isso significa que, mesmo quando a morte física chegar, não estaremos separados de Deus, mas, pelo contrário, estaremos mais próximos dele do que nunca. A confiança na salvação através de Jesus Cristo é a chave para combater o medo da morte. Quando entendemos que a morte não é uma derrota, mas uma vitória para os que estão em Cristo, nos sentimos mais seguros. A morte física não pode nos separar do amor de Deus, como Paulo nos ensina em Romanos 8, 38, 39. Isso traz uma paz indescritível. A morte não é algo a ser temido, mas algo a ser encarado com a confiança de quem sabe que o que nos aguarda é algo melhor do que qualquer coisa que possamos experimentar nesta vida. Além disso, é importante lembrar que a morte não chega por acaso. Para o cristão, ela está dentro do plano soberano de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. O momento da nossa partida está nas mãos do Senhor. Isso nos dá uma sensação de paz, pois sabemos que a nossa vida está segura em suas mãos.
Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele tem o controle sobre tudo. Mesmo quando enfrentamos a ideia da morte, podemos confiar que Deus está conosco e que Ele nos acompanhará até o último suspiro. O medo da morte é natural, mas não deve dominar a vida do cristão. Ao aceitarmos que nossa vida está nas mãos de Deus, podemos viver com confiança, sabendo que a morte não é o fim, mas uma entrada para a eternidade ao lado do nosso Criador. O cristão pode enfrentar a morte com a certeza de que tudo o que vivemos aqui é passageiro e que, em Cristo, temos a promessa de uma vida eterna em Sua presença. A grande pergunta que todos fazem ao refletir sobre a morte é: o que acontece depois? Para o cristão, essa questão é respondida de forma clara e inequívoca pelas Escrituras. A Bíblia nos ensina que, após a morte física, existe uma continuação da nossa existência. Não estamos simplesmente apagando como um interruptor sendo desligado. A morte é uma transição para a eternidade, e o destino dessa eternidade depende da nossa relação com Deus por meio de Jesus Cristo. Se você é um cristão, a morte não é algo que deva ser encarado com medo, pois ela é apenas a passagem de uma realidade temporária para uma realidade eterna. A Bíblia nos assegura que, para aqueles que estão em Cristo, a morte é uma vitória, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 54, 55. A morte foi tragada na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Isso nos mostra que, para os filhos de Deus, a morte não tem poder. Ela foi derrotada pela morte e ressurreição de Jesus. Agora, para aqueles que não têm Cristo como Salvador, a morte é um cenário bem diferente. A Bíblia descreve o destino eterno daqueles que rejeitam a salvação de Jesus. Jesus mesmo usou termos muito fortes para descrever a realidade dos ímpios após a morte, como o fogo que nunca apaga e o verme que nunca morre, referindo-se ao sofrimento eterno que aguardará aqueles que não se arrependem e não recebem o perdão de Deus. O sofrimento eterno é uma realidade que deve nos fazer refletir sobre a importância da decisão que tomamos em relação a Cristo enquanto ainda estamos vivos. A eternidade é algo eterno, e quando chegarmos lá, as escolhas que fizemos durante nossa vida terão um peso eterno. Por isso, enquanto vivemos, é fundamental fazer uma escolha consciente de seguir a Cristo e aceitar o seu sacrifício na cruz por nós. Essa escolha traz a garantia de que, quando a morte chegar, estaremos com Ele para sempre, em um lugar onde não há mais dor, sofrimento ou separação. O céu é a promessa de Deus para aqueles que confiam em Cristo, e isso nos dá uma esperança inabalável. A morte, então, não deve ser vista como algo a ser temido, mas como um passo necessário para alcançar a vida eterna. O cristão pode enfrentar a morte com confiança, sabendo que, no final, o que nos espera é a presença gloriosa de Deus. A nossa vida não é em vão, e o que vivemos aqui é apenas uma preparação para a eternidade. Se você ainda não fez essa escolha, pense sobre ela, pois a decisão de seguir a Cristo é a mais importante que você pode tomar. E para os que já estão em Cristo, o chamado é para viver com a esperança da eternidade, sabendo que nossa vida aqui é apenas uma breve passagem. Ao final, todos nós enfrentaremos a morte, mais cedo ou mais tarde. Não podemos escapar dela. Porém, para o cristão, a morte não é o fim, mas uma porta aberta para a eternidade. A confiança em Cristo nos dá paz, mesmo diante dessa realidade. O cristão sabe que, independentemente de como a morte chegará, ele estará em boas mãos, as mãos do Senhor. E isso deve nos dar confiança para viver nossas vidas com propósito, sabendo que cada dia é uma oportunidade de servir a Deus, até o último suspiro. Se você tem medo da morte, lembre-se de que, em Cristo, a morte foi vencida. Não precisamos temer a morte, porque sabemos que ela não é o fim, mas um novo começo. A morte para o cristão é apenas a transição para a vida eterna ao lado de Deus, em um lugar onde não há mais sofrimento, dor ou separação. A paz que vem de saber que nossa vida está nas mãos de Deus nos permite viver com esperança e confiança, sem o peso do medo da morte. Então, encare a morte com confiança, sabendo que, em Cristo, temos a promessa de vida eterna. Se você ainda não fez essa escolha, é hora de tomar uma decisão. Cristo está de braços abertos, oferecendo sua salvação a todos. Se você já segue a Cristo, viva com a certeza de que, quando a morte chegar, você estará com Ele para sempre.
Prepare-se para o fim com a confiança de quem sabe que a vida eterna é uma promessa que se cumprirá. E você, está pronto para enfrentar a morte? Tem confiança na promessa de Deus para a eternidade? Pense sobre isso e viva com a esperança da vida eterna. Se você chegou até aqui, eu quero convidar você a deixar seu like, porque isso ajuda muito a espalhar essa mensagem de esperança para mais pessoas. E, se essa mensagem tocou seu coração, comente amém aqui embaixo para compartilhar sua fé conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder mais vídeos como esse, que falam sobre a esperança que temos em Cristo e como viver com confiança diante das adversidades da vida. Que Deus abençoe você e sua caminhada, e que possamos viver sempre com a certeza de que em Cristo a morte não tem a última palavra. Até o próximo vídeo.